O dadaísmo foi um movimento artístico pertencente às vanguardas europeias do século XX, cujo lema era: "A destruição também é criação". Foi considerado um movimento propulsor das ideias surrealistas e tinha um caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Isso porque, através da ironia, buscava questionar a arte e, sobretudo, seu contexto histórico, com a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Podemos destacar algumas características do movimento dadaísta como rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação e irreverência artística, anarquismo e niilismo, busca do caos e desordem, teor ilógico e irracional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo e crítica ao consumismo e ao capitalismo. Em 1916, os artistas e agitadores culturais Hugo Ball, M. Hannings, Marcelo Janco, Richard Rosenberg, Tristan Tzara, Sophie Dalberg, ARP e Jan ARP fundam o Cabaret Voltaire. O espaço foi feito com o intuito de ser um lugar para manifestações políticas e artísticas em Zurique, na Suíça. Lá, um grupo de artistas refugiados com tendências anarquistas, dentre eles escritores, pintores e poetas, reuniam-se para inaugurar uma nova manifestação de arte. E é nesse contexto que o poeta Romero Tristan Tzara, em 1896 e 1963, cria o movimento dadaísta, em meados da Primeira Guerra Mundial, junto aos artistas Hugo Ball, em 1886 e 1927, e Hermes ARP, em 1886 e 1966. Essa proposta de arte era irreverente e espontânea, pautada na irracionalidade, na ironia, na liberdade, no absurdo e no pessimismo. O intuito principal era de chocar a burguesia da época e criticar a arte tradicionalista, a guerra e o sistema. Foi assim que, aleatoriamente, foi escolhido o termo dadaísmo. Os artistas reunidos resolveram escolher um termo num dicionário que, de certa maneira, já indica o caráter ilógico do movimento que surgia. Do francês, o termo dada significa cavalo de madeira. Nesse sentido, o dadaísmo é considerado um movimento antiartístico, uma vez que questiona a arte e busca o caótico e a imperfeição. Uma das frases que ficou famosa no dadaísmo, do poeta romeno Tristan Tzara, é a: "Eu redijo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas, e sou por princípios contra manifestos. Eu redijo este manifesto para mostrar que é possível fazer as ações opostas simultaneamente. Numa única fresca respiração, sou contra a ação pela continuar contradição, pela afirmação também. Eu não sou nem pró nem contra, e não explico porque eu odeio o bom senso. A obra de arte não deve ser a beleza em si mesma, porque a beleza está morta." Dadaísmo no Brasil. O dadaísmo, assim como outras vanguardas artísticas europeias, influenciou o movimento modernista que surgia no Brasil, sobretudo após a Semana de Arte Moderna. Na literatura, podemos notar essa influência em algumas manifestações dos escritores Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Além deles, destaca-se o teatro de experiência de Flávio de Carvalho e as pinturas de Ismael Nerri. Agora vou ler um poema de Mário de Andrade que teve influência dadaísta. Ode ao burguês, eu insulto o burguês níquel,
o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso, pouco a pouco. Dadaísmo na literatura. O movimento dadaísta se difundiu nas artes plásticas e também na literatura. Os poetas dadaístas cultivavam a disposição aleatória das palavras. Dessa forma, era notória a falta de lógica e irracionalidade próprias do dadaísmo. Ocorria, assim, a banalização das rimas e da construção poética. Segundo Tristan Tzara, ao enfatizar a importância da sonoridade das palavras em detrimento de seu significado, para fazer um poema dadaísta é necessário: pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo, recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo a um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público.